espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao meu canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos gravando 2 Samuel, capítulo 4, mais um capítulo triste, mais um capítulo de morte, mais um capítulo que mostra e prova a fidelidade de Davi a Saul, mesmo sendo ele o novo rei, ele continua sendo um homem fiel aos seus princípios, fiel àquilo que o Senhor determinou para ele. Vai contar aqui hoje para nós a história do Isbosete, o filho do Saul, que acabou sendo o rei, mas nós sabemos que, na verdade, quem controlava ele era o Abner, que havia sido assassinado. Então, o que vai acontecer nesse capítulo é para a gente meditar sobre a importância de nós estarmos sempre procurando fazer justiça e servir com fidelidade ao Senhor. Eu vou pedir para você novamente, para você não esquecer de deixar o seu like. E se você é novo no canal, que você aperte o sininho das notificações e assim você vai receber todos os dias um capítulo novo dessa poderosa palavra. Ao saber do assassinato de Abner, versículo 1, Isbosete, filho de Saul, fica com medo e todo Israel fica alarmado. Por quê? Porque, na verdade, o poder de Isbosete não estava baseado no Senhor, na confiança no Senhor. O poder de Isbosete era baseado na força de Abner, que tinha sido, nesse momento, assassinado. O Isbosete tinha 2 soldados que o protegiam, chamados Baaná e Recabe. Esses eram da tribo de Benjamim, versículo 2. O povo de Beerote, da onde eram esses homens, esses 2 soldados, eles fugiram para Gitaim. E lá eles vivem até hoje como estrangeiros. Versículo 3 nos conta essa peculiaridade sobre a descendência desses homens que protegiam Isbosete. Jonatas tinha um filho que ficara aleijado quando a sua ama fugiu da matança dos filisteus, quando ele tinha apenas 5 anos, e a ama deixou ele cair e ele, portanto, era manco. Seu nome era Meufibosete. Aqui nós vamos começar a ouvir falar do Meufibosete, o filho do Jonatas, a quem, lembram, o Davi amava. Versículo 4, eles tinham um amor de Deus no coração um pelo outro. Esses 2 homens, o Recabe e o Baaná, que protegiam o Meufibosete, entraram na casa de Isbosete, fingindo que iam buscar trigo e o mataram. Versículo 6. Foi uma traição contra o Isbosete. Depois de matarem ele, cortaram a cabeça e levaram a cabeça dele até Davi, achando o quê? Achando que ele ficaria feliz e os recompensariam. Olha a ideia errada desses homens. A mesma coisa, a mesma ideia que tiveram os outros homens lá no passado, quando mataram a Saul e seu filho, e foram lá achando que o Davi ia se alegrar, e na verdade o Davi os vingou. Versículo 8 nos conta isso. Davi tem com eles essa mesma reação. Ele fica muito bravo com a Malequita que trouxe a notícia do Saul, e agora com esses homens que trouxeram sangue para a família do Saul. Os soldados de Davi os matam, porque o Davi não concordou com a atitude deles e mandou matá-los. E eles cortam as mãos e os pés. Aí tem um recado. As mãos significam, cortar as mãos significa que ele não concordava com o assassinato. Foram as mãos que assassinaram. E os pés? Os pés porque foram aqueles que correram para dar notícia. Portanto, era uma notícia clara que esse tipo de crime, esse tipo de vingança não seria tolerado no reino de Davi. Aleluia! E daí os soldados de Davi, depois que os matam, eles os enterram seus corpos junto ao açude de Hebrom. E quanto à cabeça de Isbosete, que eles tinham cortado, sepultaram-na junto ao túmulo do Abner. O Abner é aquele soldado, o capitão que o protegia, também em Hebrom. Versículo 12. Novamente a gente vê aqui nessa atitude do Davi
o caráter dele. A gente vê que ele não pretendia tomar o reino dele à força, que a confiança dele não estava na espada, não estava em matar seus inimigos, não estava no sangue dos seus inimigos. A esperança e a confiança de Davi de tomar o reino estavam no Senhor. Ele confiava que se o Senhor quisesse dar o reino para ele, ele não precisava ser sanguinário, não precisava se vingar. O próprio Deus colocaria aquele reino nas mãos deles. Então, aqueles homens que tentaram se elevar, levando a cabeça do rei, do Isbosete para ele, na verdade encontraram castigo e morte pelos seus atos. Isso nos ensina que nós não podemos negociar a nossa fé, que nossas convicções, as nossas posições por cargos, por fama, não se pode negociar. Toda a nossa vitória, todo o reconhecimento que nós podemos ter, tem que vir do agir de Deus nas nossas vidas. Nós temos que confiar que o Senhor tem uma solução para o nosso problema e que nós não temos que nos vingar de ninguém, muito menos matar. Qualquer atitude impensada que vá dominar seu coração para maquinar o mal, com certeza terá um fim trágico e consequências inimagináveis, como aconteceu para esses homens. Eles jamais imaginariam que aquele troféu, a cabeça do Isbosete que eles levaram para o Davi, na verdade seria a sentença de morte deles. O que realmente compensa é praticar o bem. É viver com uma vida reta diante dos homens, diante de Deus, ser honesto e não buscar o engrandecimento próprio. Não busque o seu próprio engrandecimento, diminua-se na presença do Senhor. E é Ele que exalta, o mesmo Deus que exalta é o Deus que abate. Isbosete se mantinha no poder baseado na força de outro homem, que era o Abner. Quando o Abner morreu, a força dele acabou. Por quê? Porque a força dele estava no lugar errado e na pessoa errada. A força dele estava em Abner e não no Senhor dos Exércitos. Aleluia! Só a fé pode vencer o medo e a nossa confiança tem que estar posta completamente no Senhor. Você crê nisso também? Aleluia! 1 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Preste atenção, moderação, domínio próprio, longanimidade, frutos do Espírito. Não temas, viva para Cristo e você encontrará com certeza o propósito para a sua vida, porque Deus tem propósito para cada um de nós nessa terra. Nós nascemos com um propósito, passamos pelo processo para viver o propósito de Deus. Quando você se antecipa e quando você quer fazer do seu jeito, quando você não ouve a voz do Senhor, você traz problemas para a sua vida, problemas sérios, problemas que podem levar à morte e à perda da salvação. Tudo que você for fazer, consulte ao Senhor, pergunte ao Senhor, esteja na presença dEle, meditando nessa palavra, ouvindo um louvor, fazendo jejuns, oração e com certeza o Senhor sempre guiará as suas melhores decisões. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta em 2 Samuel, capítulo 5, se o Senhor nos permitir. Fiquem abençoados em nome de Jesus. Milagre visitou.